Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso módulo 11, Elaboração de Matrizes de Emergência. No dia de hoje, nós estudaremos alguns aspectos a respeito da elaboração de matrizes de emergência que visem a contenção de atos de terrorismo. Iniciaremos contextualizando o contra-terrorismo dentro da atividade de inteligência. Então, sabemos aqui que o contra-terrorismo pertence às atividades, conjunto de atividades de segurança ativa, do ramo contra-inteligência da atividade de inteligência. Antes de iniciarmos, precisamos conhecer o que vem a constituir um ato de terror. Então, quando temos um ato de terror, para termos um ato de terror, ou seja, um ato de terrorismo, perpetrado por terroristas, nós temos que, primeiramente, termos um agente perpetrador. Segundo, a clandestinidade. Todo ato terrorista, ele se reveste de caráter clandestino. A violência real ou presumida, muitas vezes o objetivo do terrorista é apenas causar impacto psicológico. Essa tensão muitas vezes também é usada pelo terrorista. Muitas vezes o atentado não ocorre, mas o impacto psicológico é forte no alvo. Teremos também um alvo primário, ou seja, quem será atingido por esse ato de terror. A publicidade, então o terrorismo, o ato de terror, ele está ligado à publicidade. O terrorista conta com essa divulgação justamente para que ele possa ganhar notoriedade para a sua causa. O público-alvo, ou seja, a quem ele vai se dirigir. Então nós temos o alvo primário. O alvo primário seria a instalação, seria o local onde eles vão perpetrar. O público-alvo seriam as pessoas que supostamente seriam atingidas por esse ato. E a meta psicológica. O ato de terror, ele tem esse caráter. Além de causar danos físicos e danos ao patrimônio, ele também provoca esse impacto psicológico. Ou seja, espalha o medo, espalha o pânico na população atingida. O terrorismo, na conceituação da Agência Brasileira de Inteligência, ele é um ato premeditado, assim como a contra-sabotagem, ou, no caso aqui do terrorismo, a sua ameaça. Muitas vezes a ameaça também é caracterizada como terror. Político ou de caráter político e ideológico, visando atingir uma organização, um Estado, a sociedade, com o emprego da violência, seja ela psicológica ou física. E entende-se também, especialmente, por atos terroristas, aqueles que são definidos nos instrumentos internacionais sobre a matéria ratificados pelo Estado brasileiro. No caso, esses instrumentos já foram pacificados na Lei Antiterrorismo, que foi aprovada aqui no Brasil. A nossa Lei Antiterrorismo, ela caracteriza no seu artigo 2º o que vem a ser o terrorismo na nossa concepção jurídica. Ele seria, na visão do artigo 2, a prática de atos de xenofobia, discriminação, preconceito de cor, etnia ou religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoas, patrimônio, paz pública ou a incolumidade pública. Bom, visto o conceito de terrorismo, abordado tanto o da ABIN quanto o da Lei Antiterrorismo, o contra-terrorismo, ele nada mais é do que a atividade que objetiva identificar, monitorar, acompanhar pessoas ou grupos ligados a organizações terroristas, extremistas, e que possa, com a finalidade de antecipar o planejamento a esses atos terroristas ou ações semelhadas. Bom, o contra-terrorismo, na visão do general Álvaro Pinheiro, num artigo escrito em 2013, ele se divide em dois grandes conjuntos de ações: o antiterrorismo e o contra-terrorismo ou neutralização. No caso do contra-terrorismo ou neutralização, nós não vamos abordar na nossa aula porque esse conjunto de ações ele é conduzido por tropas especiais das Forças Armadas e dos organismos policiais e faz parte do trabalho desse tipo de órgão. Aqui nós vamos apenas tratar do antiterrorismo. Quando falamos do antiterrorismo, nós vamos nos comportar da mesma maneira que na análise de um ato de sabotagem. Antes do ato, ou seja, pensar como terrorista, o que um terrorista
Se eu fosse um terrorista, o que eu procuraria, tá? Baseado na literatura, nos atentados que ocorreram ao longo da história, ou naquela região, o que eu devo proteger com mais ênfase? E depois do ato, lições aprendidas e melhoria contínua. Antes do ato, nós temos que nos preocupar com produção do conhecimento, ou seja, preparação intelectual, o estudo, e com a segurança orgânica. E depois do ato, a gestão de continuidade de negócios, tão famosa, já vista no nosso módulo número 10, e a investigação. O antiterrorismo antes do ato. A produção de conhecimento. Em primeiro lugar, nós temos que analisar a motivação, o engajamento político-ideológico daquele grupo, o modus operandi, os principais atores, o patrocínio, o envolvimento de dirigentes nessas ações terroristas. Em termos de segurança orgânica, a análise de risco, a segurança de recursos humanos, de áreas e instalações, material e informação, seguem as mesmas prescrições da contra-sabotagem. Quando falamos de antiterrorismo depois do ato, nós estamos falando de um conjunto de ações que seguem mais ou menos a mesma linha do que falamos na contra-sabotagem. Então, inicialmente, a 5W2H, ou seja, o planejamento, a matriz de emergência, colocar ela para funcionar, o isolamento do local, a investigação conduzida pelos órgãos de segurança pública e a equipe interna acompanhando a investigação. Ainda depois do ato, nós temos a gestão de continuidade de negócio, com o reforço da segurança dos locais com características similares, porque não adianta mais reforçar a segurança daquilo que foi alvo do terrorismo. Já é a gestão de continuidade de negócio, ou seja, contingência, continuidade e volta à normalidade. Agora eu vou apresentar, em rápidas palavras, como seria uma proposta de matriz com passos genéricos para fazer face a um ato terrorista numa determinada organização. Lembro que esses passos são muito semelhantes àqueles que adotamos e que propusemos por ocasião da aula de contra-sabotagem. Da mesma forma que nós fizemos para as outras atividades, em primeiro lugar temos que identificar a ação do terrorismo, ou seja, qualquer pessoa em qualquer momento tem que ser identificada essa ação. Segundo, comunicar os fatos ao setor de inteligência e de segurança para que sejam tomadas as providências. Nesse caso, que é uma característica do contra-terrorismo e da contra-sabotagem, o desencadeamento dos procedimentos de resposta ao incidente, ou seja, contingência, gestão de continuidade de negócios, a produção de conhecimento pelo analista, como já vimos, comunicar os decisores para a crise e analisar as respostas, como fizemos nos outros eventos de segurança ativa, a determinação e desencadeamento de ações de antiterrorismo, ou seja, no caso aqui estamos falando de antiterrorismo. Paralelamente a isso, os órgãos de segurança policial, os órgãos das Forças Armadas, de operações especiais, já estão desencadeando operações, já estão desencadeando ações de contra-terrorismo, de neutralização. Isso é paralelo. A nossa preocupação aqui é com o antiterrorismo. O contra-terrorismo, a neutralização, já está sendo feito numa outra vertente. A comunicação das autoridades competentes, tá certo? Implementar a estratégia de antiterrorismo, tá? Implementar também as eventuais medidas de segurança orgânica, tudo isso paralelo à gestão de continuidade de negócios. Acompanhar e apoiar a atuação dos órgãos de segurança pública, que vão conduzir a investigação, auxiliados pelo nosso setor de inteligência e de segurança da organização. Implementar a estratégia de continuidade de negócios, para recuperar e voltar à normalidade. Identificação dos terroristas e do seu modus operandi, então isso aí vai ser fruto da investigação. A investigação tem que ser para identificar esses terroristas e também como eles agem, de que maneira eles agem. Isso é muito importante para o nosso sistema de lições aprendidas, para que a gente possa
lá na próxima rodada do ciclo, incluir isso como as nossas providências de antiterrorismo antes do ato. Comunicação à imprensa, se for o caso, setor de comunicação social, como já foi abordado, tanto no contra-terrorismo, na contra-espionagem, na contra-propaganda, ele tem que participar dessa reunião para estar em condições, ou seja, ele tem que participar da decisão, da estratégia que vai ser adotada de contra-terrorismo, para estar em condições de dar esclarecimentos à imprensa. Tá? E também de fazer algum trabalho de controle de danos. O monitoramento dos efeitos da estratégia de antiterrorismo adotada, a elaboração dos relatórios para estabelecer um sistema de lições aprendidas e a implementação e a consolidação dessas melhorias de segurança orgânica. Diante disso, senhoras e senhores, eu tenho certeza que essa matriz será melhorada no nosso exercício com o conhecimento que as senhoras e senhores têm de suas respectivas organizações. Então, aqueles que, porventura, escolham o contra-terrorismo como atividade para fazer a sua matriz de emergência, nós aqui sugerimos os passos que acabamos de falar. Para terminar, eu deixo aqui a frase do grande médico, Prêmio Nobel da Paz de 1952, Albert Schweitzer, que morreu em 1965. O mundo tornou-se um lugar perigoso, porque os homens aprenderam a dominar a natureza antes de dominarem a si mesmos. Isso é algo para nós refletirmos, principalmente quando falamos de terrorismo, que é fruto de muita incompreensão. Então deixo essa mensagem, desejo a todos bons estudos e nos vemos na próxima aula. Muito obrigado.